Você já percebeu que a rotina tem cheiro? Não é perfume, nem o café da manhã. É o cheiro do tempo passando despercebido. Aquele aroma leve, de costume, de dias iguais, que entra pelos pulmões e adormece a alma devagar. O peso da rotina não é o trabalho, não é as obrigações, é o silêncio entre uma tarefa e outra, onde você lembra que ainda está vivo, mas não sabe muito bem o que fazer com isso. Capítulo 1. O loop invisível. O despertador toca. Você abre os olhos e sente que algo te chama, mas não sabe o que é. Talvez o celular. Talvez o vazio. Você levanta, faz tudo no piloto automático, responde mensagens, sorri por obrigação e cumpre o papel que esperam de você. Cada gesto parece parte de uma coreografia antiga. E o pior é que ninguém ensina como sair desse palco. Você apenas dança, mesmo cansado, mesmo confuso, mesmo quando a música já perdeu o ritmo. A rotina cria um tipo de prisão que não tem grades. Você se acostuma com o tédio, com a pressa, com o ruído. E quanto mais acostumado fica, menos percebe o quanto está preso. Capítulo 2. O silêncio dos intervalos. Há um instante entre o fim de um dia e o começo do outro em que o tempo parece parar. Você está deitado, o quarto escuro, a mente tentando descansar, mas algo dentro de você não desliga. É o eco de tudo que foi vivido e de tudo que não foi. São lembranças pequenas, um olhar que não voltou, um sonho que ficou para depois, uma vontade esquecida na gaveta. E nesse instante, o silêncio fala alto. Ele pergunta: você ainda é quem queria ser? Mas você muda de lado, finge não ouvir e espera o sono vir como anestesia. Dormir, às vezes, é o único jeito de não pensar. Mas o vazio continua ali quieto, esperando o próximo dia para se disfarçar de normalidade. Capítulo 3. A ilusão do controle. O mundo te convenceu de que ter controle é viver bem. Então você planeja, organiza, acumula, quer previsibilidade, estabilidade, segurança. Mas, no fundo, essa busca é só uma tentativa de domar o caos. E quanto mais você tenta controlar tudo, mais percebe que o tempo escapa pelos dedos. Você pode gerenciar a agenda, mas não o cansaço. Pode calcular os gastos, mas não o preço da alma. A rotina cria uma ilusão reconfortante, a de que você está no comando, mas no fundo é ela quem comanda você. O medo da mudança é o que mantém o mundo rodando igual. Pessoas repetindo dias, vidas recicladas em segunda-feira. Capítulo 4. O corpo no automático. Talvez o corpo seja a primeira parte de nós a perceber o peso da repetição. O corpo sabe quando a alma está exausta. Os ombros caem, a respiração encurta, o olhar perde o brilho. Você sente que algo está errado, mas não consegue nomear. Então chama de preguiça ou de falta de motivação. Capítulo 4. O corpo no automático. Talvez o corpo seja a primeira parte de nós a perceber o peso da repetição. O corpo sabe quando a alma está exausta, os ombros caem, a respiração encurta, o olhar perde o brilho. Você sente que algo está errado, mas não consegue nomear. Então chama de preguiça ou de falta de motivação, quando na verdade é ausência de sentido. O corpo carrega o tempo como quem carrega uma pedra no bolso. Pesada demais para ignorar, leve demais para soltar. E assim seguimos, arrastando dias como se fossem obrigações, sem notar que a vida
está sendo vivida no rascunho. Capítulo 5. O cansaço da felicidade. Vivemos em um mundo obcecado em parecer feliz. Fotos sorridentes, frases motivacionais, metas, gratidão, produtividade. Mas a felicidade virou mais um produto para consumir. O problema é que ninguém aguenta fingir para sempre. Cansa sorrir quando a alma quer silêncio. Cansa mostrar força quando tudo de você quer é sumir por um tempo. E então vem o esgotamento invisível. Aquele que não aparece nos exames, mas destrói por dentro. Em silêncio. Ser feliz o tempo todo é uma tortura disfarçada de meta. E o que resta quando a máscara cai? É o que sempre esteve ali. Você. Cansado de ser um personagem. Capítulo 6. O tempo que não volta. Há um medo que ninguém admite. O medo de perceber que a vida está passando enquanto você sobrevive. Os dias se acumulam, as semanas evaporam e, de repente, o ano acabou. A rotina é o disfarce mais perfeito do tempo. Ela faz o relógio girar sem que você sinta. E quando percebe, as lembranças já estão amareladas, os sonhos atrasados, as promessas vencidas. Você promete que vai mudar, mas sempre na próxima segunda. Como se o futuro fosse um abrigo seguro, quando na verdade é só mais uma armadilha do agora. Capítulo 7. O despertar do vazio. Chega um momento em que o corpo continua, mas a alma para. Tudo parece normal por fora, mas por dentro há um cansaço antigo, um desânimo que não se explica. O vazio não é o inimigo, é o sintoma. É a vida tentando te acordar do modo automático. É o grito mudo de quem percebe que está vivo, mas há muito tempo não se sente existindo. O vazio quer conversa, não fuga, mas a gente corre dele. Preenche o silêncio com barulho, a solidão com telas, o tédio com o consumo. E cada distração é só mais uma forma de adiar o encontro com nós mesmos. Capítulo 8. O encontro com o espelho. Um dia, entre o espelho e o reflexo, você percebe que envelheceu. Não no rosto, mas no olhar. Há algo ali que parece ter cansado de fingir. Você percebe que viveu tantos papéis que já não sabe qual é o original, que foi tantas versões que esqueceu de ser você. Mas esse reconhecimento dói, porque é o começo da cura. Quando a consciência desperta, a ilusão perde força e a vida, aos poucos, volta a respirar. Capítulo 9. A trégua. Talvez o segredo não seja fugir da rotina, mas aprender a enxergar o que existe entre um gesto e outro. O instante em que o vento entra pela janela, o gosto do café, o olhar do cachorro, o som distante da chuva. Essas pequenas pausas são brechas no sistema, momentos onde a alma respira. A rotina não precisa ser prisão. Ela só vira cela quando você esquece de estar presente. A vida não acontece nas grandes viradas, mas nas pequenas percepções. E quando você começa a notá-las, o peso diminui. Não porque a rotina muda, mas porque você muda o modo de existir dentro dela. Capítulo final. O peso invisível. No fim, o peso da rotina é o acúmulo de tudo o que deixamos de sentir. São os sorrisos automáticos, as conversas vazias, as promessas adiadas. Mas também é o lembrete de que ainda há tempo. Tempo para respirar fundo, para olhar com calma, para se permitir existir, não como máquina, mas como consciência. E quando esse silêncio vier de novo, não fuja, escute.
Ele talvez não queira te assustar, mas apenas te mostrar que, por trás da pressa, ainda há uma alma querendo ser ouvida. E se você quiser compreender esse vazio, se quiser transformar a angústia em clareza, procure conhecimento. Busque as palavras que curam o pensamento, nos livros, nas ideias, nos mestres que questionaram o sentido da existência. Na descrição, há um caminho para começar essa busca. Talvez, ali você encontre algo que não se compra: a coragem de se olhar sem pressa. Porque o peso da rotina não é o que te prende, é o que te chama para acordar.